Bem-vindos. Vocês aí nas suas casas. Vamos dar início à nossa meditação. A técnica da Vipassana, observar a respiração. Mantenha a sua coluna ereta. Tenha um sentimento de espacialidade, observando o corpo. Sinta-se presente, que há um corpo sentado. Seu sentimento espacial está observando esse corpo. Não é o corpo que vai meditar. O corpo é um instrumento. Meditação é consciência. A consciência que quer se expressar através desse corpo estará a observá-lo. As sensações do corpo, algum desconforto, observar a respiração, observar os pensamentos, algum sentimento que possa surgir durante a técnica. Você é o observador, afastado do corpo-mente. Então, sinta-se presente. Uma presença onde você é uma testemunha. Não há um agente, um fazedor da técnica. A mente é um caminho para fazer a técnica. Se eu estou a falar, observe a respiração, isso é um pensamento. Pensamento de como o corpo funciona, mas a mente está sendo um instrumento. Vê se o corpo está bem confortável. Observe o movimento do abdômen, respirando. Essas energias sutis, quando observadas, faz com que você se mantenha no centro do ser. O corpo é um objeto e ele manifesta sensações, e essas sensações podem lhe servir de um guia para você estar no centro do seu ser. Feche os seus olhos. Antes de observar a respiração,
Observe intuitivamente uma quietude que está subjacente ao pensamento. Essa quietude está sempre contigo. Quando você se conecta com esse silêncio interior, intuitivamente, a sua mente, ela quieta. Agora, sutilmente, comece a observar a respiração. O ar entrando, o ar saindo. Na ponta das suas narinas, você observa um frescor do ar entrando, saindo. Inspira, expira. Observe a dificuldade, se é que existe, de observar a respiração. Se sua mente estiver inquieta, há uma certa dificuldade. Durante o seu dia, sua mente foi requisitada. Pode haver uma certa dificuldade nesse momento de você estar focado na respiração. Inspira, expira. Se perdeu em pensamentos, volte passivamente para a respiração. Inspira, expira.
Inspira, dá uma parada, expira. Há um intervalo entre o inspirar e o expirar. Nesse intervalo não há pensamentos. Se a sua mente estiver inquieta, aceite. Entregue-se a observar a respiração. Inspirando, expirando. Não é necessário um esforço. A respiração segue naturalmente. Se o corpo já está respirando naturalmente e a sua mente está se aquietando, agora seja uma testemunha.
testemunhar, ele está afastado do observador, que é a consciência, da mente e do corpo. Ele está num estado não manifestado, em absoluta quietude, observando a manifestação do corpo, da mente. Permaneça com os olhos fechados. O som é uma estratégia, é um truque para ajudar a dispersar os pensamentos. Mas quando a sua meditação se aprofunda, você pode retirar o som, as essências, esses auxílios servirão até um determinado ponto. Quando a sua meditação estiver aprofundada, não deve haver nada entre você e a meditação. É você, consciência, no puro estado de ser. Não há necessidade nem mesmo de uma guiança externa. Você se senta, fica quieto. É a sua natureza, é a quietude. Agora vá abrindo os olhos devagar, não se movimente. Fique parado, experimentando esse estado de presença. Só há você, aqui e agora, nesse momento. Qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer desejo que lhe surja, é produto da sua mente, dos seus pensamentos. Não tem realidade. Quando estiver sozinho, sozinha, se lembre de si mesmo. Quem sou eu? Eu sou o ser.
que eu estou imaginando que está por acontecer, ou a minha memória lá do passado, não sou eu. Quando o mundo aparece, surge o sofrimento. Ansiedade no futuro, medo, angústia, tristeza no passado. Quando você não está identificado com os pensamentos, o mundo desaparece. A paz e a bem-aventurança. É a sua natureza, a sua essência. Ok, queridos? Vamos meditar regularmente. É uma alegria imensa compartilhar a espiritualidade. Você é um ser espiritual. O que há de melhor e mais importante no seu viver é a sua espiritualidade. Para mim, tudo mais é secundário. A sua espiritualidade é uma coisa primária, porque você é a espiritualidade. Você é o amor, você é a consciência, você é a compaixão, você é o silêncio, a bem-aventurança. É a sua essência essa. Queridos, vamos dar uma dica aqui de crescimento, como temos dado regularmente. E a dica de crescimento de hoje vai ser sobre o seu crescimento. Se você está crescendo interiormente, se você está se transformando, por vezes surgem dúvidas, incertezas. Será que estou fazendo esforços suficientes para o meu despertar espiritual? Você pode começar a ficar envolvido em pensamentos, sentimentos de culpa ou de arrependimento podem surgir, que você não está fazendo os esforços suficientes. Você pode ter vários indicativos sobre a sua jornada interior. Se você está despertando a sua consciência. Nós vamos lhe dar alguns elementos, alguns indícios, que vocês podem ir checando no seu viver, para depois examinar cuidadosamente como está o seu despertar espiritual. A jornada para dentro de si é uma jornada onde você não vai adquirir, obter alguma coisa. Nenhuma aquisição a ser feita. A jornada é real da transformação interior, de você encontrar o seu ser, é remover as barreiras, os obstáculos que estão fazendo com que você não tenha contato com a sua essência. Por isso que essa jornada ao mundo interior é difícil e poucos se aventuram, porque você vai ter que ter contato com sua interioridade e é inevitável você ter que ver a sua feiura interior. Surgiu o ego lá na infância, ele foi crescendo, sendo alimentado. Quando você começou a dar conta, a olhar dentro de si, você pode ter tido logo uma percepção
de que você precisaria fazer um trabalho de volta, o que no sufismo ele chama de o segundo nascimento. Seu primeiro nascimento é quando você veio ao mundo, quando você nasceu. Você nasceu, você abriu seus olhos, você teve contato com o mundo exterior. O conhecimento chegou, conhecimento conceitual, as crenças, as doutrinas, e embotou o seu ser. O ego foi construído, alimentado. Aí você chegou nessa jornada interior e viu que você vai precisar renascer. Você nasceu, teve um ego, que é o seu centro falso, que encobriu o seu centro verdadeiro, o seu ser. Agora, nessa jornada de autoconhecimento, é o reencontro com o seu estado de ser, com a sua face original. Você vai perder o que você estava imaginando que você ganhou durante toda essa vida. No início, as pessoas têm uma certa dificuldade para olhar dentro de si, que elas não querem tomar contato com seus conflitos, com seus medos. Comumente, elas estão reprimindo ou reagindo. Você vai olhar esses indícios. Se você tem reagido, alguém insulta, alguém ofende, você reage. E veja também se esse processo não está condicionado, se tornou um hábito. Observe se você está num processo de julgamento sobre os outros, querendo que as suas ideias, os seus conceitos prevaleçam, e quando eles não prevalecem, você julga as pessoas, você retalia elas. Observe isso. São as ações grosseiras do ego. Observe também se você está carregando culpa nos seus erros. Você ofende alguém, você insulta alguém, depois vem o arrependimento. Sua consciência não está suficientemente desperta. Você pode acumular mágoa, ressentimento, de você mesmo não ter como sabiamente resolver aquele conflito. Você vai olhando essas coisas. Elas vão lhe dando uns indicativos, um norte na sua jornada interior. O que eu estou crescendo e o que é necessário ser feito para eu crescer mais. Devo ficar mais centrado no meu ser, mais quieto, mais silencioso. Então, a dica que estamos dando é essa, de você olhar na sua interioridade as suas ações. Conflito consigo mesmo, você se condenar, você se culpar, ou você se reprimir, viver magoado, ou você em conflito externo com o mundo, fora de si mesmo, querendo mudar o outro, querendo mudar o mundo. Mas tem um indicativo que eu vou dizer a vocês, que se alguém já estiver nessa prática, ou que ainda não esteja, mas seria uma boa percepção do seu crescimento interior. Se você está dando risadas mesmo, gargalhadas dos seus erros.
Isso implica em quê? Que você está abandonando o ego. É um indício claro. Você não se pune, você não se condena pelos seus erros. E você dá risada de si mesmo. Mas como eu estou sendo tão tolo, tão tola. Cometendo erros, às vezes, infantis, coisas repetitivas. Você pode estar em hábitos condicionados, envolvido com a multidão o tempo todo. Você precisa se afastar um pouco. Mas esse indício é uma boa percepção. Quando você começar a dar risada dos seus erros. Não se condenar e nem se culpar. Ok, queridos? Depois vocês nos dão esse retorno aí, de como está a sua jornada. Nos trabalhos presenciais é mais fácil, nos trabalhos virtuais há uma certa dificuldade. Mas vocês podem mandar suas experiências, seus conflitos, que nós iremos lhe ajudar. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da live sobre pensamentos, sentimentos, emoções. De onde eles surgem e o que fazer com eles. Queridos, essas questões são fundamentais na sua transformação interior. Os pensamentos, principalmente, é o que mais os mestres trabalham. Afastar você da mente para a sua consciência despertar. Como já falamos, pensamentos surgem da sua mente e a função dela. Como o seu corpo tem várias funções, a mente tem essa função de produzir pensamentos. E os mestres criaram várias estratégias, vários truques para afastar você dos pensamentos. Uma das estratégias mais utilizadas e mais eficazes é a técnica de meditação. Tem pessoas que têm uma dificuldade imensa em meditar, suas mentes estão muito inquietas. Alguns mestres, na sua grande sabedoria, criaram outros atalhos, outros caminhos. Nós falamos aqui, vamos repetir novamente, sobre você reter o pensamento, você segurar o pensamento, quando ele surgir. Os pensamentos estão saltando da consciência e surge um pensamento, por exemplo, de que você vai prestar um exame para conseguir uma vaga de emprego. Você vai precisar fazer um concurso, concorrer com outras pessoas. Você vai ter que estudar, se debruçar sobre livros. E no dia do exame marcado, surge um pensamento. Se esse pensamento surge acompanhado do amanhã, você se agarra a ele, surge a ansiedade e o medo. Se você der vazão ao pensamento, por exemplo, que você vai fazer o exame, vai concorrer com outras pessoas, se você vai obter uma boa nota no exame, surgem preocupações, tensões. Se você vai conseguir o emprego. Observe bem, de um pensamento vão derivando vários. Você pode até o pensamento lhe levar para já ficar a imaginar
em que lugar físico você irá trabalhar. É claro que tudo isso é um mundo ilusório, não tem realidade nenhuma. A técnica para reter o pensamento, para você segurar ele, é logo o primeiro. Eu vou fazer um exame. Isso é um pensamento. O exame está marcado, digamos, para o dia seguinte. Você segura, você retém só esse pensamento. Vou fazer um exame. Você fica com ele. Você não dá vazão ao pensamento. As derivações que dele irão surgir. Experimente fazer isso. É uma técnica. Você retém o pensamento principal. Pensamento eu. Pensamento eu vou fazer um exame. Esse eu, quando você se agarra a ele e dá vazão a outros pensamentos, esse pensamento eu se transforma no ego. O ego vai querer estar articulado em todas as possibilidades para que você seja bem-sucedido no seu exame. Você vai estar em sofrimento. Mas quando você retém o pensamento, ele fica quieto. Um exame vai ser feito. Não diga, na verdade, eu vou fazer um exame. Porque, na verdade, não há nenhum eu. Só há o ser. Há um corpo e uma mente que vai fazer o exame. Quando o eu surge, esse eu é o ego. Quando você dá vazão aos pensamentos, é o ego. E daí pode surgir o sofrimento. Então, queridos, comece a praticar esse ensinamento. Já demos vários ensinamentos. Cortar os pensamentos, técnica de meditação, ser o observador dos pensamentos, ser a testemunha dos pensamentos, observar o intervalo entre um pensamento e outro. Mas faça essa técnica de segurar o pensamento, reter ele, entre aspas. Algumas pessoas podem ser bem-sucedidas, outras não. Por isso os mestres criam várias estratégias, vários truques para afastar você da mente. Pensamentos surgem da mente, o que você vai fazer com ele? Todas essas estratégias que já abordamos. Em lives anteriores, vocês podem ver lá, tem uma live só sobre a mente, só como ela funciona. Sentimentos e emoções. As pessoas às vezes se confundem que sentimentos e emoções são coisas similares, mas há algumas diferenças. As emoções estão relacionadas ao exterior, ao objetivo. O riso, o choro, o medo. Determinados aspectos externos. Alguém que lhe dá uma notícia ruim, você chora. Você se depara com um animal feroz ou alguém lhe assaltando, surge o medo. O corpo vai expressar a emoção, porque é o mundo externo que está conectado com o corpo.
O que vai fazer com a emoção, a mente vai entrar e fazer as análises daquela experiência, que pode, a partir desse processo, surgir os sentimentos. Primeiro, a emoção é externa ao corpo, pode causar um trauma, um conflito, um medo. Depois, há o processo subjetivo. O sentimento ele é subjetivo. A mente vai passar a analisar a emoção e dela podem ser criados sentimentos. Você que está bem alerta quando você estiver envolvido em alguma emoção, para que aquela experiência não se transforme para uma camada mais secundária, mais profunda dos sentimentos, que já é mais difícil você sair dela. Desse sentimento de uma emoção, você pode ir para uma angústia, para a ansiedade, para a culpa, arrependimento. Alguém que fez você passar por uma emoção muito grande, uma notícia ruim, ou lhe provocou medo. Você pode ficar com ódio da pessoa, sentimento. A sua mente vai passar a analisar. Esteja alerta, relaxado. O corpo é que está relacionado diretamente com a emoção, mas o corpo não é você. Quando você dá atenção àquela emoção, através dos seus pensamentos, da sua mente, ela se transforma em um sentimento. E esses sentimentos podem ficar enraizados no seu ser. E se você ficar preso a essa experiência da emoção, ficar rememorando ela, ficar contando para muitas pessoas, o sentimento derivado da emoção vai se fortalecendo. Por isso que, para muitas pessoas, surge o trauma. Elas ficam, às vezes, até se fazendo de vítima, rememorando, várias vezes, contando essa história repetidamente. E a carga emocional aumentando no corpo físico. Porque o corpo é quem vai receber toda a carga das emoções e dos sentimentos. Então, queridos, quando estiverem em contato com as emoções, medo, o choro, até mesmo a alegria, alguém conta uma piada, você dá risada. Mas você pode ficar preso a esse processo também da alegria, isso se transformar em um processo eufórico. E também lhe trazer sofrimento. A alegria é um processo natural do seu estado de ser. Não há que você viver preso a ela, porque ela é da sua natureza, a alegria. Então, os pensamentos deles surgem sentimentos. Você pode ir para uma camada mais profunda. Das suas emoções, você pode ir para os pensamentos, que vai criar sentimentos. Então, a mente tem que estar sendo vigiada, tem que estar sendo alerta, para você poder estar centrado no seu ser. A respeito dos pensamentos, muita coisa já mudou. Antigamente eram turbilhões de pensamentos e eu me sentia envolvida e chorava
e sentia muita tristeza. Enfim, era como se revivesse toda a dor. Hoje eu consigo perceber meu pensamento e aceito ele e digo para mim mesma: você é um pensamento e eu não sou você. E agradeço e tento mudar o foco. Porém percebo que em alguns momentos ele fica voltando e eu controlando, e ele volta e às vezes fico nervosa com isso. É mais difícil quando acordo na madrugada e percebo a mente muito inquieta. O que poderia fazer para os mesmos pensamentos não ficarem voltando? Uma amiga que está na jornada interior fez esse relato, nos pediu aqui ajuda. E nós vamos tentar ajudá-la. A respeito dos pensamentos, muita coisa mudou. Antigamente eram turbilhões de pensamentos e eu me via envolvida e chorava e sentia muita tristeza. Enfim, era como se revivesse toda a dor. Antigamente, o que a amiga se refere aqui, eu creio que antes de ela entrar na jornada interior, de se conhecer. Muitas pessoas estão nesse processo. Elas nem sabem que elas não são os pensamentos, que a mente é um processo. E elas ficam procurando uma saída através dos pensamentos. É como a amiga diz aqui, eram turbilhões de pensamentos. Em média, 60 mil pensamentos passam na sua mente por dia. Mas num processo desse, a pessoa é identificada na ignorância de si mesma, não sabendo que a mente não é você. Você dá energia aos pensamentos, como a amiga diz aqui, chorava e sentia muita tristeza quando me envolvia com os pensamentos. Você saiu de uma camada mais superficial, que são os pensamentos, e foi para uma camada mais profunda, que é a dos sentimentos. Por isso, querida, o choro e a tristeza. Enfim, era como se revivesse toda a dor. A pessoa está numa samsara, não só da mente, de pensamentos, está numa samsara de sentimentos o tempo todo, tentando uma saída e ela não consegue. Hoje eu consigo perceber meu pensamento e aceito ele e digo para mim mesmo: você é um pensamento. Uma boa percepção. Quando você vai começando a olhar na sua interioridade, que você não é a mente, fazendo técnica de meditação, vai surgindo um intervalo entre um pensamento e outro. Hoje eu consigo perceber meu pensamento. Essa percepção é esse intervalo. Antigamente, como você dizia aqui, os pensamentos em forma de turbilhões, você ia diretamente para os sentimentos. Mas agora começou a surgir um intervalo entre um pensamento e outro. Digo para mim mesmo: você é um pensamento e eu não sou você. A amiga diz: e agradeço. Você deve agradecer essas percepções para que mais presentes, mais bênçãos venham até ti. Não ficar se vangloriando com essas coisas e nem ter necessidade de pedir aprovação ou elogio de alguém. Agradeça a si mesmo pelos seus esforços. E tento mudar o foco. Porém, percebo que em alguns momentos ele fica voltando e eu controlando.
em alguns momentos, ele fica voltando e eu controlando. Olha, querida, a mente não vai se afastar de você de uma vez por todas. A pessoa está viciada, condicionada no processo, há anos, vidas. Então você diz que em alguns momentos, isso é bom, celebre isso. Porque para a maioria das pessoas, não existe nem momento nenhum que ela possa perceber o intervalo entre um pensamento e outro. Você diz que percebo em alguns momentos, ele fica voltando e eu controlando. Isso irá acontecer, de o pensamento voltar, o mesmo pensamento. Mas você já teve um vislumbre, um insight da realidade. Celebre isso, querida. E eu controlando, e ele volta e às vezes fico nervosa com isso. Eu não vou dizer a ti, fique quieta. Se o sentimento surgiu, o nervosismo, você está brigando porque alguns pensamentos voltaram. 60 mil pensamentos, alguns voltaram. E você se identificou com ele. Vai devagar, com calma. Que um dia a mente vai se render. Ela vai dizer, com essa aí eu não posso não, eu vou me afastar dela. É mais difícil quando acordo na madrugada e percebo que a mente está muito inquieta. O que poderia fazer para os mesmos pensamentos não ficarem voltando? Na madrugada, se você acordar, observe a sua respiração. Deitada mesmo na cama, o ar entrando, você vê o seu abdômen se mover, o ar volta. Faça 15 respirações pelo menos. Observando com mais profundidade, observando o ar entrando, movendo o seu abdômen, depois voltando. Sua mente vai se acalmar e você volta novamente a dormir. Ok, queridos? Alguns amigos estão nos mandando mensagens, sentindo falta aí das meditações presenciais. E nós percebemos também que é necessário, até mesmo para quem já está na jornada já há muito tempo. Então, nós vamos fazer um estudo aqui de que possivelmente voltemos na próxima semana com as meditações presenciais. Namastê, fique em paz.